Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI, quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo aqui do nosso canal do YouTube. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que esperar do payroll, o payroll que vai acontecer aqui na primeira sexta-feira do mês de setembro de 2024. Ou seja, senhoras e senhores, hoje eu não vou passar para vocês informações gerais sobre o payroll, o que é o payroll, como que ele pode impactar o mercado, não. Aqui já é uma leitura mais pontual, é referente ao payroll de setembro de 2024. Rodolfo, esse cenário pode se aplicar para outras condições, para outros payrolls que pode chegar aqui e bater na nossa porta? Sim, ele pode se aplicar. Uma ideia geral, tá? Existem outros vídeos aqui no nosso canal explicando tintim por tintim para vocês o que é o payroll, por que ele impacta o mercado, né? Como que você pode interpretar os números. Esse é mais uma condição que nós vamos ter em setembro de 2024, ok? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo falando sobre o payroll, eu quero lembrá-los que nós estamos utilizando a plataforma XStation para fazer as nossas leituras de mercado. Inclusive, você consegue consultar o dado do payroll diretamente aqui na plataforma XStation, na aba Notícias, tá bom? Cliquei na aba Notícias, vou deixar a tela cheia para vocês enxergarem melhor. Perdão, na aba Calendário, deixando aqui na tela cheia para vocês enxergarem melhor, quando vocês clicam em Esta Semana, vai aparecer todo o calendário econômico que vai sair, né, obviamente, nesta semana. A gente rolando para baixo, encontrando aqui a sexta-feira, que é o dia que vai sair o payroll, dia 6 de setembro, às 9h30 da manhã, são esses dados aqui. Lembra que o payroll não é um único dado, ele é um conjunto de dados que saem referente à parte de emprego nos Estados Unidos, ok? Então aqui na própria plataforma da XStation a gente consegue ter a informação dos dados do payroll e a gente também consegue fazer a nossa análise de como que ele vai estar mexendo, né, no mercado econômico em geral, nos principais índices, no dólar, no ouro, enfim, e também na parte das ações americanas, dos ETFs americanos, tudo isso diretamente na plataforma XStation. Inclusive, se você quiser abrir uma conta demonstração de forma gratuita na própria plataforma, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você conseguir fazer as suas consultas, fazer os seus treinos, entender como que o mercado funciona, isso de forma totalmente gratuita. E também, né, uma conta demonstração com dinheiro fictício. Então você não vai estar arriscando o seu dinheiro, você pode utilizar para aplicar os conhecimentos que você está adquirindo aqui no nosso canal, tá bom? Então deixo a dica aí para vocês. Vamos então falar sobre o payroll, esse dado que vai sair na sexta-feira. Eu diria que é o dado mais importante desta semana, quiçá o dado mais importante do mês. E por que você está falando isso, Rodolfo? Por que você acredita que o payroll é um dado que vai ser tão importante assim para o mercado norte-americano? Bom, primeiro, vocês viram como que saíram os dados no último payroll que nós tivemos, né? No payroll de agosto. Os dados vieram bem abaixo da expectativa, inclusive os dados de payroll vieram piores do que o mês anterior. Isso se gerou uma grande movimentação de queda para o mercado. Não só o mercado americano, mas mercado europeu, mercado asiático também acabaram fazendo uma baita de uma correção. Tá? Eu vou explicar agora um pouco melhor para vocês esses dados. Bom, senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui na minha tela um conjunto de 4 principais dados que nós vamos ter no dia, né, propriamente dito, no payroll. Lembra que o payroll ele não é um único dado, ele é um conjunto de dados, então a gente precisa entender como que ele pode impactar na economia. Nós vamos ter ganho médio por hora trabalhada, taxa de desemprego nos Estados Unidos, payroll privado e o payroll não agrícola. Lembrando o que significa cada um desses dados. Ganho médio por hora trabalhada é quanto a população norte-americana está ganhando de dinheiro, se é mais ou se é menos do que o mês anterior, os meses anteriores. Taxa de desemprego, qual é o percentual da população americana que está ficando desempregada. Relatório de empregos privados e relatório de empregos não agrícolas é quantos empregos do setor privado e no setor não agrícola os Estados Unidos está gerando nesse último período, nessa última leitura. Então é isso que os dados vão nos mostrar, tá? Eu peguei aqui, eu fiz uma planilha, na verdade eu criei 4 planilhas
para estar digerindo esses dados e poder trazer para vocês em gráficos essas informações para ficar mais simples de vocês interpretarem, tá? Primeiro vamos falar do ganho médio por hora trabalhada. Eu quero que você pense no payroll como se fosse na sua casa. Quem mora aí na sua casa com você? Talvez você, seu filho, sua esposa, ou talvez você, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, dependendo aí da situação e da condição aonde você vive, tá? Mas imagina que a sua casa é os Estados Unidos. Ganho médio por hora trabalhada. Quando a gente olha para esse gráfico, o que a gente percebe, senhoras e senhores? A gente percebe que está diminuindo o ganho médio por hora trabalhada. Era 0,4, foi para 0,3, foi para 0,2, ou seja, o salário médio por hora do trabalhador americano está diminuindo. Pensa na sua casa. É bom que o salário da sua casa diminua? Acredito que não, né? Acredito que não. Vamos supor que antigamente você ganhava 5 mil reais. Agora você está ganhando 4.500. Agora 4 mil. Agora 3.800. Está diminuindo o seu salário. Vai ficar ruim, né? Vai ficar complicado. É a mesma coisa, ó, para a taxa de desemprego. Na sua casa, vamos supor que nós temos 3 pessoas aí morando na sua casa e as 3 pessoas trabalham. Quanto maior for a taxa de desemprego, isso significa o quê? Que a população norte-americana está ficando cada vez mais desempregadas. E olha aqui esse gráfico do desemprego nos Estados Unidos, está aumentando. Ou seja, além do valor ganho mensalmente pelo cidadão americano estar diminuindo, a população americana está ficando cada vez mais desempregada. E a mesma coisa na geração de empregos não agrícolas e geração de empregos privados. Está diminuindo. Se a gente comparar esses, principalmente nesses últimos 3 meses, que foi os meses que mais trouxe pânico, vamos dizer assim, para o mercado, está diminuindo. Por que isso está acontecendo, Rodolfo? Por que esse pânico generalizado? Porque é o seguinte, senhoras e senhores, antigamente nos Estados Unidos, nós estávamos tendo uma condição aonde os dados de emprego continuavam vindo forte. A gente poderia até dizer que os Estados Unidos estava a pleno emprego. O que isso significa, Rodolfo? A população estava ganhando mais, estava cada vez ganhando um salário maior ou um valor por hora trabalhado maior, ou seja, o salário estava aumentando, a taxa de desemprego estava diminuindo e a criação de novos empregos estava aumentando. Teoricamente falando, isso é ruim. Sim, por quê? Porque quanto mais pessoas estão trabalhando, quanto mais as pessoas ganham dinheiro, mais elas vão consumir. Quanto maior o consumo, isso tende a fomentar a inflação. Isso é ruim. Só que não estava acontecendo isso nos Estados Unidos. Por mais que os dados de emprego estavam fortes, a inflação, galera, estava diminuindo nos Estados Unidos. Então é o melhor dos mundos. Empregos fortes, inflação está começando a ser controlada e taxa de juros no teto. Melhor dos mundos. Daqui a pouco vamos começar a ter o corte de taxa de juros. Agora o cenário pode começar a mudar. Pode ser que nós estamos com uma inflação mais controlada, a inflação está diminuindo, entretanto, o emprego também está diminuindo. Ou seja, a população americana está ficando desempregada, a criação de novos empregos não está dando conta de empregar essas pessoas que estão desempregadas e pior, o salário das pessoas que estão desempregadas, que estão empregadas, está diminuindo. Então isso é ruim para o país, isso não é interessante. Por quê? Porque pode acontecer um desaquecimento da economia. Se as pessoas param de consumir, como é que as empresas que estão dentro dos Estados Unidos vão vender para quem? Se as pessoas pararam de consumir. Por exemplo, um celular. A gente sabe que um celular dura em média, vamos colocar aqui, pelo menos uns 2 ou 3 anos. Muitas pessoas, elas trocam de celular não por necessidade, elas trocam de celular porque elas querem. Isso fomenta a economia norte-americana. Isso é ótimo para a economia norte-americana, porque elas estão trocando de celular. As pessoas, muitas vezes, elas destroem uma casa para construir uma casa nova em cima. E às vezes nem precisava ter destruído a casa, mas é fácil fazer as coisas nos Estados Unidos. Agora, se a população está menos empregada e a população que está empregada está ganhando menos, então o consumo tende a diminuir. E isso, senhoras e senhores, pode causar um ciclo econômico um pouco mais complicado, que é o que nós chamamos de recessão. Essa é a diferença da recessão técnica que já estava acontecendo nos Estados Unidos, os dados de PMI mostravam isso para nós, com a recessão de fato que pode acontecer. Rodolfo,
vamos colocar assim, né, na balança, qual que é a diferença da recessão técnica e da recessão propriamente dito nos Estados Unidos, do ciclo de recessão? Pessoas desempregadas e quebradeira de empresas. Empresas que a gente acreditava muito, essas empresas elas que não estavam muito bem estruturadas, elas podem acabar quebrando. Por quê? Por falta de consumo. E até mesmo as empresas que estão listadas na bolsa, se elas começam a vender menos, isso vai impactar diretamente na receita. Elas nem quebram, tudo bem, não quebrou, mas a receita diminuiu. Se a receita diminuiu, isso vai precificar as ações da empresa de forma diferente. E por isso a queda também no mercado financeiro. Então esse é o jogo do payroll que vai sair em setembro de 2024. É para isso que os investidores vão ficar atentos. Será que o ganho médio por hora do trabalhador americano vai continuar diminuindo? Será que a taxa de desemprego nos Estados Unidos vai continuar subindo? Será que o relatório de emprego privado e não agrícola vai mostrar uma menor geração de empregos? Será que esse cenário conturbado ainda vai persistir ou não? Será que nós vamos pivotar esse cenário? Agora sim, empregos, o mercado norte-americano começando a gerar mais empregos, a taxa de desemprego diminui e o ganho salarial começa a aumentar. Interessante, isso daqui seria interessante para o mercado. Então, o que seria interessante nós vermos nesse próximo dado que vai sair? O mercado pivotando, justamente o ganho médio salarial aumentando, as pessoas ficando cada vez mais empregadas, a geração do número de empregos conseguindo suprir a taxa de desemprego, é isso que seria interessante a gente ver. Se a situação persistir, continuar caindo, continuar subindo, continuar caindo e continuar caindo, aí a gente pode ver então uma correção mais forte do mercado por conta desse receio, vamos dizer assim, pela tal da recessão. Ok, senhoras e senhores? As expectativas para o dado do payroll, como vocês podem observar aqui na plataforma da XStation, né? A expectativa é que o dado venha, os dados, né, propriamente dito, venham melhores do que o anterior. Ou seja, é esperado então que aumente o número de empregos nos Estados Unidos, é esperado que o salário também aumente, tá, nos Estados Unidos, e é esperado que a taxa de desemprego diminua, tá? É esperado então que a taxa de desemprego diminua. Aí esse seria um dos melhores cenários para o mercado, ok? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida nós também vamos estar ao vivo cobrindo aí o payroll para vocês. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu!